Então, pessoal, agora a segunda parte da nossa reunião, como vocês sabem, vai ser voltada à astrodiagnose. E quem vai trabalhar com isso é o nosso irmão maior, Ricardo Leme. Só de tamanho, né, Oswaldo? Vou embora. Foi embora. Queridos irmãos e irmãs, que as rosas floresçam em vossa cruz. E na nossa também. Obrigado. E vamos então prosseguir com aquilo que começamos no primeiro sábado do mês passado, que são esses estudos em termos de astrodiagnose. Quando nós começamos na ocasião definindo o termo e se apropriando de onde que a gente poderia falar sobre astrodiagnose. Porque muitas vezes a gente olha para esse assunto de uma forma muito técnica e entende que lendo livros e decorando símbolos e fazendo associações, a gente possa ter uma ideia do que seja astrodiagnose. Quando na realidade, por trás de todo o zodíaco, existe todo um campo de informações espirituais com o qual, de fato, para que uma astrodiagnose efetiva aconteça, precisa ser criada uma relação, uma correlação, uma comunhão com o tecido espiritual que reveste a extremidade do zodíaco que a gente pode ver de onde a gente está, de onde a gente se encontra hoje, né? Então, no último encontro, vocês lembram, nós começamos, era uma lua nova de Gêmeos. O Oswaldo estava falando de lua nova, então era um momento apropriado para o início de um grupo. E hoje nós estamos nesse horário agora, praticamente numa lua nova de Câncer, né? A cada 28 dias, praticamente a lua nova se repete, então a gente está de novo voltando a essa fase. E é interessante olhar esse desenho, que vamos ver o tema que o Oswaldo acaba de nos apresentar, né? Que é justamente essa relação entre Mercúrio, Lua e Sol, e todos estão aqui na casa 7, que representa todas as pessoas que estão compartilhando, e alguém que está transmitindo, mostrando essa ideia. Então, a palestra do Oswaldo, se por um lado foi inspiradora enquanto uma mensagem, por outro lado tem o aval de todo um simbolismo celeste que autoriza. Então, Oswaldo vem aqui como um mensageiro, como um transmissor de algo que está desenhado nos céus, né? Principalmente no momento em que o regente do ascendente, todo mundo está vendo aqui o ascendente Sagitário, né? O regente do ascendente está em conjunção com a direção sugerida que nós busquemos, a direção, no caso, do alto. Então, nós estamos aqui, regente do ascendente Júpiter, regendo Sagitário, em conjunção com o nó do norte, mostrando que é um momento adequado para a elevação do pensamento, para algo que seja significativo, para o alto, para o céu, para o divino, né? E aqui é muito interessante o que está acontecendo, porque se de um lado nós temos Júpiter em conjunção com o nó do norte, indicando a direção, nós temos aqui Urano em conjunção com o nó do sul, mostrando tudo aquilo que a gente pode retirar desse momento em termos de espiritualidade, enquanto Netuno, esse representante da espiritualidade, se encontra exatamente na posição oposta àquela de Júpiter. Então, esse eixo nodal, que é o eixo que dá sentido, que dá significado, por um lado indicando de onde estamos saindo, por outro lado nos convidando a uma direção, está nesse momento completamente impregnado de vibrações de qualidades espirituais, o que nos torna não apenas sensíveis como transmissores, mas também principalmente como receptores. E nesse sentido que a gente não seja receptores passivos, mas que a gente brigue, discuta com o que está sendo colocado aqui, porque é muito chato quando a gente só deposita palavras nos ouvintes. É muito interessante quando os ouvintes reagem, não aceitam, porque é um momento para a gente aprender que, mais do que respostas que a gente coloca no bolso e sai dando como solução, o que impulsiona a vida são perguntas. Então, quanto mais perguntas a gente tiver, e não com aquela ansiedade de que elas sejam respondidas, mais movimento a gente injeta na vida em direção a conhecer, a aprender, a entrar em comunhão, né? Então, esse é o momento que a gente se encontra, que é um momento super propício para a prática que a gente está aqui envolvido.
Então, no encontro passado, nós comentávamos sobre essa questão, né, do planeta e do plano. E dessa importância de perceber que, eventualmente, o planeta está num nível e o plano está num outro nível. Para dimensionar o que seja de fato interessante em termos de planeta e plano. E essa figura é uma figura que vai voltar algumas vezes, e é importante que aos poucos nós nos familiarizemos com ela, né? Que é um homem que está aqui com um pé na terra, mas dentro da água, o outro pé na terra de fato, portanto ele está disponível a habitar esse plano que nós também habitamos. Então, de certa forma, esse modelo de homem fala a nosso respeito. E, da mesma forma que ele habita esse plano, ele não perde a sua relação com os demais planos. E que a nossa relação mais básica de consciência é, de fato, esse contato que a gravidade nos propõe quando a gente está erguido com os pés no chão. Mas, para que a gente alcance a consciência, a gente precisa elevar essa sensibilidade que a gravidade nos propõe quanto à possibilidade de estar aqui a outros níveis, né? A conhecer o que nos envolve, a conhecer o que envolve aquilo que nos envolve, a tomar consciência disso tudo. E, por um lado, a razão é um instrumento interessante para essa apropriação de conhecimento. Por outro lado, a razão é um grande risco. E quem pôde estar aqui na palestra do Arthur, no seminário de Viver a Vida, precisa rever no YouTube as palavras que ele nos presenteou quando ele fala sobre a questão do ser e do ente. Que o ser está num lugar, o ente está em outro lugar. Revisitando as ideias desse filósofo Heidegger, onde com propriedade ele mostra o que de fato nós podemos ser. Muitos de nós entendemos que esse ser é aquilo que a gente está vendo aqui um no outro e que você seja isso. Mas o Arthur nos convida a uma ideia muito mais interessante e que para a prática da astrodiagnose é imprescindível, que é compreender que o nosso ser de fato talvez não esteja aqui, ou se estiver, a parte que está é mínima em relação a esse ser que de fato é. Depois vocês vão ver a palestra do Arthur no YouTube e perceber que aqui nós somos entes, mas lá onde de fato somos, somos seres. Entrar em relação com esse ser que somos é imprescindível para conhecer os fenômenos, os mistérios, não apenas a partir daqui para lá, mas também de lá para cá. Porque esse movimento duplo, de duplo sentido, é imprescindível. E, de fato, o símbolo de câncer, ele faz esse movimento de espelhamento, né? Um daqui para lá e um de lá para cá. E se a gente pudesse ser um pouco mais atencioso, nós começaríamos a compreender que muito do que acontece no momento presente, na forma de coincidências, ou seja, duas coisas que se encontram no mesmo ponto e batem entre si, tudo que é coincidência não é simplesmente matéria para que a gente ache uma experiência divertida e dar risada por falar, puxa, que coincidência. Porque a coincidência é uma linguagem que transcende a razão e que sempre tem uma mensagem que precisamos estar atentos. É a linguagem do mistério, é a linguagem da tentativa do espiritual tocar o material. E se a gente desprezar isso, colocando num saco de por acaso, ou achar que é um encontro divertido, nós vamos perder, nós vamos matar essa possibilidade que no cotidiano acontece o tempo inteiro de entrar em relação com o mistério. E um autor que faz isso maravilhosamente na obra A História Sem Fim é Michael Ende, quando ele mostra essa relação entre os dois mundos, esse mundo real, esse mundo aparentemente real que nos encontramos, e o mundo da imaginação ou da fantasia. E como é importante que esses dois mundos estejam em algum processo de respiração, troca entre si, para que o novo possa surgir. Porque se esse trânsito não acontecer, os dois mundos ficam condenados à extinção. Então esse mesmo autor, Michael Ende, como ele é cheio dos truques, ele também preparou para a gente uma mensagem para esse dia, nesse livro maravilhoso, que todo mundo deveria ver também, que chama O Espelho no Espelho.
E se vocês fossem Michael Ende e soubessem que hoje é o dia de Câncer, em que página vocês colocariam a história que vocês gostariam de ler? 69? Vamos ler a página 69, então. Porque eu acho que essa era a intenção dele para esse dia. Todo mundo percebe que a página 69 tem uma relação com o signo de Câncer? Tá. A ponte que já estamos construindo há muitos séculos jamais ficará pronta. Qual mão estendida que ninguém agarra, ela se ergue sobre os recifes escarpados da nossa fronteira, sob os quais está o abismo negro e sem fundo. Seu arco abaulado para cima desaparece em algum lugar lá fora, na névoa espessa que se alça constantemente das profundezas. Não se pode completar uma construção como essa, caso não se construa também a partir do lado oposto. E até agora nunca pudemos descobrir qualquer sinal de alguém que estivesse trabalhando do outro lado num projeto como esse. É provável que as pessoas de lá ainda não tenham notado nossos esforços. Não, brincalhão. Muitos entre nós chegam a duvidar de que exista um lado oposto. Essas pessoas fundaram no decorrer dos últimos 2 séculos uma igreja originária da antiga doutrina ortodoxa, cujos membros são designados com o nome de unilaterais. Originalmente, tratava-se de uma alcunha que os ortodoxos lhes deram. Mais tarde, porém, eles mesmos assumiram esse nome e desde então o ostentam com um certo orgulho. No entanto, a sua convicção não os impede, de maneira alguma, de participar com todas as forças na construção da ponte, como prescreve nossa ética. Por isso mesmo, eles não são mais perseguidos como acontecia em tempos antigos, senão que são vistos como tendo os mesmos direitos, ou quase todos. As pessoas os reconhecem por uma pequena incisão vertical no lóbulo esquerdo, através da qual confessam sua unilateralidade, entre aspas. Em compensação, os outros que formam a maioria ortodoxa denominam-se os meios. Eles não duvidam da existência de outro lado, mas sabem que ele é inalcançável. Embora a ponte não se alongue sobre a metade do nosso lado, existe um intenso tráfego nela. Podem-se ver ali, a qualquer hora do dia ou da noite, veículos, cavaleiros, pedestres, liteiras e carregadores, seguindo em ambas as direções. Hoje em dia, não poderíamos existir sem as relações comerciais com o outro lado, pois todos os medicamentos, olha isso, todos os medicamentos e uma grande parte dos nossos víveres, vêm de lá. Em compensação, nós lhe fornecemos jarros de barro. Do que nós somos feitos? Ah, isso mesmo. De todos os tipos, tijolos, instrumentos de metal e barro, que extraímos de nossas minas, do fundo da terra. Para os estranhos, muitas vezes é difícil compreender como aceitamos e vivemos com esse fato que lhes parece uma contradição evidente. Nossa religião nos proíbe, e nisso não existe nenhuma diferença entre os unilaterais e os meios. Duvidar de que só existe o lado da ponte que nós mesmos construímos. Os fanáticos e heresiarcas, que apareceram vez por outra em nossas histórias, foram levados sem muitos rodeios até o lugar onde termina nossa ponte e obrigados a caminhar para a frente. Naturalmente, eles despencaram no vazio. Aqueles que não nasceram e cresceram em nosso país acham difícil compreender que o pressuposto para o comércio, entre nós e o outro lado, se baseia justamente no fato de que temos a mais profunda convicção de que eles não existem. Se abalássemos seriamente esse fundamento da nossa doutrina, então, disso estamos seguros, e todos os nossos livros santos o comprovam, imediatamente desmoronaria a parte da ponte por nós construída e estaríamos perdidos. Portanto, os viajantes podem tratar de frear a língua e não tentar pesquisar a fundo o segredo da nossa fé, senão estarão correndo o risco de sofrer o mesmo destino
que todos os hereges do nosso próprio povo. Nesse caso, sofreriam no próprio corpo e saberiam que nossa ponte nunca foi concluída e que entre nós e o outro lado ainda existe o abismo. No caso de um casamento, os quais a propósito ocorrem com não pouca frequência, entre uma filha ou um filho do nosso país com uma filha ou filho do outro lado, é comunicado alegremente por um ou pelo outro como não tendo existido. A diferença em nossas confissões reside simplesmente no fato de que a fórmula dos unilaterais diz: eu não vim de parte alguma, pois o lugar de minha origem não existe. Por isso não sou ninguém, e assim aceito-o por esposo ou esposa. Enquanto a dos meios diz: de lá de onde eu vim, é impossível que eu pudesse vir. Por isso, não estou aqui. E aceito-a como esposo ou esposa. Como essa cerimônia, as pessoas recebem os plenos direitos civis em nosso país e passam a ser consideradas pessoas de verdade, com todos os direitos e obrigações de um cônjuge. Direitos e obrigações? De um cônjuge. Ou seja, os casamentos continuam sendo nesse plano. E a relação com esse campo oposto de possibilidade está esquecida, porque há dúvida, mesmo por quem tenta acreditar. Mas do ponto de vista da astrodiagnose, não é possível essa prática de modo consistente sem que essa relação se estabeleça. Senão nós vamos virar repetidores de códigos e de ideias, que são importantes até certo ponto como um exercício para o pensamento abstrato, se for feito de uma forma conveniente. No entanto, não nos conduzirá a instâncias superiores. A astrodiagnose, sem o contato com a dinâmica ou com o espaço da espiritualidade, não é possível em sua plenitude. Então é muito importante que a gente entenda o incompreensível, que a gente permita a possibilidade de compreender sem que a razão nos guie. Não é simples compreender isso, mas é um convite a desconstruir a forma como nós estamos habituados a aprender. Deixe o símbolo ensinar, permitam as possibilidades serem. Calem momentaneamente a voz da razão. Tentem escutar a voz da razão pelo seu reflexo, como se ela fosse um eco da dúvida lançada na alma. E vamos ver o que acontece nesse passeio. E compreendendo que existem várias camadas onde as coisas podem ser. E que nessa camada onde a gente se encontra, existe como que uma mistura da forma como elas podem se manifestar. Lá elas são, aqui elas estão. E onde elas são, muitas vezes não é campo de relação a partir da razão, mas a partir de dentro. E é curioso nessa imagem, quando a gente olha a altura em que o zodíaco se encontra, a altura em que os planetas se encontram, convidando a nós termos uma pequena imagem de onde pode de fato estar o plano e onde de fato nós estamos atualmente operando esse plano. Porque aqui os planetas estão em suas órbitas. Aqui o plano está proposto. Então, dentro dessa linguagem, vamos exercitar a possibilidade de olhar para a astrodiagnose para que a gente possa ir num caminho mais consistente. Mas o primeiro passo, de fato, não é um passo para frente, senão um passo para trás. Por quê? No último encontro discutimos o que era astrodiagnose. E vocês me disseram, eu lembro bem, que astrodiagnose, gnose é um conhecimento, dia através, e que astro são planetas, são os astros que vocês veem no céu. Então, quando eu percebi que a noção que nós temos de astrodiagnose é essa, percebi que devemos dar um passo atrás para resgatar o termo astro, de astrodiagnose. E quem faz isso com um brilhantismo é o Manbacher, na sua obra, Estudos em Astrologia de Elman Bacher. Ele nos conduz a uma compreensão do que seja verdadeiramente esse termo astro, de astrodiagnose, que no último encontro confundimos com planetas e astros. O que ele nos diz? O prefixo astra, de astrologia,
é uma entre as várias centenas de palavras, raízes, derivadas de linguagens com significado esotérico e exotérico. É claro para todo mundo essa ideia de exotérico e esotérico? A direção onde esses dois termos nos impulsionam? E que um deles nos impulsiona a partir de algo que vem de fora para dentro, e que o outro é um impulso que nos convida a ser a partir de dentro para fora. É importante porque toda conceituação também muitas vezes é compreendida de maneira exotérica, e isso pode ser ensinado nas escolas. Mas nem toda compreensão pode ser alcançada por meio de uma compreensão esotérica, porque isso é único e consiste na nossa própria porção da compreensão de algo que cabe a nós partilhar e oferecer ao outro. Na medida em que a gente só aprende a partir daquilo que é exotérico, quando alguém ensina como as coisas são, a nossa porção de compreensão esotérica é abafada, é morta. Então, se por um lado eu recebo a compreensão do outro, é importante que eu me aproxime no profundo do meu ser do que aquele símbolo simboliza para mim. Como que é a minha compreensão a partir de dentro da relação com o conceito. De dentro para fora, qual que é? Com X? Com S, certo. De fora para dentro? Tá. Isso é muito importante. Porque são dois movimentos possíveis para a própria luz. De fora para dentro e de dentro para fora. Um dia Oswaldo me falou que o nosso olho emite luz. Interessante, né? Você sabe que nesses tempos eu tenho estudado uma área da medicina que chama termologia, e existe um exame que chama termografia. A termografia é um exame que é uma câmera fotográfica, só que ela não fotografa a luz como nós estamos nos vendo aqui. Nós nos vemos porque a luz bate na gente e os nossos olhos podem chegar nessa luz que está batendo em você. Uma câmera termográfica, ela fotografa a luz num espectro abaixo do visível, na forma de calor. Porque para a física, calor também é luz. Porque tanto a luz quanto o calor é um fenômeno que se manifesta por ondas eletromagnéticas. E qual não foi minha surpresa quando eu vi um exame de termografia, quando a pessoa é fotografada no rosto, que o ponto que emite mais calor, radiação eletromagnética, luz invisível, aonde Oswaldo me falou. É aqui, ó. É por onde sai mais luz de dentro da gente. Não é interessante? Então é isso mesmo, Oswaldo. Muito bom. Muito obrigado por adiantar esse conhecimento para mim. Sempre que você puder dar umas dicas, eu vou atrás do negócio, viu? Então, de fato, como nós encontramos na última vez, exotericamente, astro se refere à estrela. E nesse sentido, a astrologia é compreendida, assim, como o estudo da influência exercida pelas estrelas. Exotericamente. Nos céus, sobre o caráter e o destino dos humanos. Como se nós devêssemos fazer o que as estrelas nos sugerem fazer, ou ser, ou pensar, ou desenvolver. Vocês estão percebendo que está se qualificando uma condição de prisioneiros? Quando alguma coisa determina quem nós somos, como nós somos e o que devemos fazer ou ser? Mas esse como se nós é uma proteção. Você decide. Um convite. Como Pinóquio, que num primeiro momento poderia ter sido um boneco feito com aquelas linhas grudadas. Mas quando ele se torna humano, aquelas linhas podem ser soltas, né? Olha o que o Hermann Bacher nos propõe. Um conceito irracional como esse, ou seja, ele já falou que esse conceito não tem fundamento na razão. E é um conceito que a maioria das pessoas tem sobre a astrologia. Hermann Bacher nos mostra um conceito irracional como este, de influência brilhante, tem um efeito desintegrador de fazer o que com as pessoas que entram em contato com a astrologia?
intensificar seus medos humanos em relação ao destino, assim como as suas próprias fraquezas e ignorâncias. Você já viu a pessoa que lê o mapa e fala, não, eu sou assim porque o meu planeta está aqui. E tem pessoas que se justificam aí, por isso que eu sou assim, porque o meu planeta tal está aqui. Olha a partir de onde a gente está usando a astrologia. Muitas vezes a gente está usando a astrologia como uma coleira presa no pescoço. Como fazer com que isso se torne um instrumento de emancipação, de verticalização do humano, numa direção mais consistente da vida? E direção, pelo menos, a gente já percebeu que, do ponto de vista de astrodiagnose, diz respeito a que símbolo no mapa? Cabeça do dragão, nó do norte e nó do sul. Nó do sul de onde vim, nó do norte para onde vou. E todos no mapa têm essa determinação, não como uma obrigação, senão como um convite, como a Ana nos lembra. Esse é um convite. Experimente não ir na direção do nó do norte, conhecendo a astrologia, veja como a sua vida se desenvolve. Experimente forçar a sua vida na direção do nó do sul e observe como ela se desenvolve. Estude o nó do sul, estude o nó do norte. Observe a direção que você tem escolhido para viver. E entre em relação viva com a astrologia e com esse convite. A partir de dentro. Sim. Também outra direção é o fundo do céu, meio do céu, que é interessante a gente observar, para poder se direcionar. Né? Da onde que eu estou vindo e para onde que eu estou indo. Também é um modelo direcional. Porque o fundo do céu também fala das condições primeiras que eu sou agraciado para estar aqui. Porque se o fundo do céu, enquanto casa 4, fala da nossa família, também diz respeito a todo um plano de hereditariedade ao qual eu estou vinculado. Então, se eu nasci numa família desgraçada, tenta não olhar para essa família desgraçada como algo fora de si, mas tenta olhar aquilo como a possibilidade de você olhar para o grau de desgraçamento que você se encontra e que aquela família, por algum momento, aceitou recebê-lo para que você pudesse se enxergar. Porque então a astrologia muda completamente de cara e nós deixamos de ser fatalistas para sermos, de fato, responsáveis pela situação que a gente se encontra. Porque se a minha família é desgraçada, isso diz respeito a um estado interior meu. A família simplesmente está representando a possibilidade de um espelhamento desse estado interior que você se encontra. Então, honrar pai e mãe diz respeito a isso. Esse honrar é incorporar essa polaridade que tudo bem que hoje você encontre distante de você, mas faz parte daquela vibração que permitiu que você encarnasse. Faz parte daquilo que você representa enquanto ser manifesto. Então aquilo, da mesma forma que o espelho, antes de sair de casa e você arruma o seu cabelo, e você tem certeza que o espelho está falando de você, tenha certeza que a sua família também está falando como um espelho de você. Ao mesmo tempo que você tem que honrar, você tem que cortar o cordão umbilical da sua família para você ir de direção ao outro céu. Você não pode ficar preso na casa 4. Cortar o cordão umbilical faz parte do processo de honrar. Não cortar o cordão umbilical e permanecer na casa 4, como a Ana fala, é permanecer grudado no seu nó do sul. É continuar na zona de conforto, é continuar no útero. Então, cortar o cordão umbilical faz parte do processo e o projeto de autodesenvolvimento, de emancipação, de honrar o pai e a mãe. O que é completamente diferente de desprezar, menosprezar, xingar e não ter gratidão. Essa não gratidão é aquilo que, mesmo que você tenha cortado esse cordão com eles e se mantenha à distância, faz com que você, muito mais do que imagina, permaneça mais ligado a eles do que nunca. Então, ser grato pela possibilidade de estar aqui. E nesse sentido, após agradecer, falar, eu sigo a minha direção, faz parte do processo de honrar. Então, você vê que cortar o cordão, muitas vezes, não é só cortar e virar as costas. Cortar o cordão é estabelecer uma relação de igualdade, de gratidão e de integridade. E integridade não diz respeito só a você, mas diz respeito à
integridade de compreender o processo pelo qual você precisou ser recebida, feita, elaborada, educada, com todos os defeitos e possibilidades que você pode trazer, e seguir o seu caminho. Porque a família pode dar o exemplo de como podemos ser, mas muitas vezes ela dá o contra-exemplo. E honrar é fazer algo que ensine, proponha a possibilidade daquela família ver a diferença. Isso é um honrar também. Né? Fala, Oswaldo. Também integrar Estou na frente, essa questão do honrar pai e mãe é muito séria, e o Anônimo trabalha muito lindamente isso. Nós temos que ampliar a ideia de casa 4, né? Na medida que a sua consciência se expande. Numa dimensão, a casa 4 é a família. Noutra dimensão, é a família humana. Noutra dimensão, é o planeta Terra. Noutra dimensão, é o sistema solar, e assim vai. Então, a sua casa, na verdade, é a casa celeste, em última instância. Então, você tem que honrar o céu e a terra. E, geralmente, a gente vê a casa 10 como o pai biológico, num nível Isso. mas é também um professor, um mestre, um mentor, Deus. Né? Então, você também pode expandir a dimensão de cada uma das casas. Não ficar aprisionado ou restrito a só um pequeno núcleo. Não só pode, como deve. Porque é justamente esse processo de expandir a casa 4 para essa dimensão maior, expandir principalmente a casa 10 para essa dimensão maior, que diz respeito a essa questão de construir a ponte em direção a um outro lado. Porque a única coisa que a gente pode fazer é a nossa parte. E que a gente esteja certo que, se fizermos a nossa parte, existe gente construindo do outro lado também. E conforme se vai fazendo a nossa parte, começa a se ter alguns relances, uma sombra, uma intuição de que tem alguém cooperando, de que aquilo que é pesado está se tornando leve, de que o que era difícil está se tornando fácil. Mas não porque alguém disse para vocês que é assim, mas porque vocês sabem que é assim a partir de dentro, porque vocês estão construindo o lado de cada ponte, que é o que nos cabe. Construir o nosso lado da ponte. Cortar um cordão umbilical da família, da nação, do planeta Terra, mas para participar, não para se achar e se perceber melhor, né? E para dizer, eu faço, eu sou, eu tenho. É um cooperar. Né? Que a minha família é o mundo, a minha religião é fazer o bem. Thomas Paine, Se eu não me engano, foi ele. Não lembro. mas é bonito. Sim. Deixa eu só aproveitar esse raciocínio aí do nodo e do fundo do céu e meio do céu. Como é que você vê a questão assim? Porque a gente pega muito a questão do fundo do céu ou da cauda do dragão como algo ruim que a gente quer ou desprezar ou honrar, mas honrar para daí proclamar nossa autonomia para poder fazer o que a gente tem que fazer no mundo, construir o nosso lado da ponte. Mas quando você pega um caso desse, como o Oswaldo citou de manhã, como um Júpiter em Câncer, né? Você falou de manhã, em que você tem, ou você pega uma pessoa com nó do sul, como o de hoje, de certo modo, que mostra que ele veio já com muita bagagem espiritual, e que então, por exemplo, estar num lugar espiritual e falar de parte espiritual seria uma zona de conforto para ele. O quanto que você pode aplicar o raciocínio de usar então esses talentos que você já tem para construir essa ponte, ou você pode estar se enganando nessa zona de conforto? Não sei se eu me fiz. Se fez, sim. O que é a zona de conforto, se não aquilo que nós somos mais ricos? É aquilo que nós mais temos. É aquilo que mais abunda na nossa vida. E quando a gente tem muito de uma coisa, seja uma facilidade ou seja de algum recurso, muitas vezes simplesmente ou a gente esbanja daquele recurso, ou se encontra em espaços onde a gente pode se aproveitar daquela nossa facilidade para se exibir, para estar lá. Mas o que de fato nós deveríamos fazer com tudo isso que a gente vem
em abundância, porque o nó do sul é como que fosse uma cornucópia. É de onde nós podemos retirar tudo aquilo que nós já passamos. O nó do sul é como se fosse um espaço de acesso direto àquilo que temos como bagagem no átomo semente do coração. É tudo aquilo que temos já como conhecimento, ou se a gente pudesse usar um termo, tecnologia espiritual, para que a nossa missão possa se cumprir. A questão é usar toda essa riqueza para impulsionar o nó do norte. Você deve usar. E uma pessoa que seria extremamente privilegiada nesse sentido, por exemplo, seria aquela que nasceu com o Sol, em conjunção com o nó do sul. Porque essa luz na cauda do dragão, essa luz no nó do sul, é a possibilidade da pessoa olhar com clareza tudo aquilo que ela já é e poder, com muito mais clareza, colocar isso a serviço daquilo pelo que veio, que é o nó do norte. Iluminar o nó do sul, sempre na direção de buscar o nó do norte. Então, acho que é compartilhar aquele dom. Parábola dos talentos. Compartilhar os trígonos e cestis. Compartilhar os trígonos e cestis, mas eventualmente observar. O nó do norte vai estar num signo que tem um regente. Todo signo tem um regente planetário. Como esse regente do nó do sul conversa com o nó do norte? Ele está de acordo com o nó do norte? Ou eu percebo que no meu mapa existe uma tendência, pela relação complexa do regente do meu nó do sul com o meu nó do norte, por exemplo, o regente do meu nó do sul, vamos supor, está quadrando o meu nó do norte. Ou seja, talvez eu não faça de primeira aquilo pelo que vim. Talvez eu ofereça alguma resistência. E talvez o signo em que esteja esse regente do nó do norte, devido a essa resistência que eu estou oferecendo, manifeste algo na parte física desse corpo que está aqui nesse plano operando. E é assim que a astrodiagnose poderia nos instruir a um melhor viver. Porque a gente tem todo um campo de compreensão, de relação entre os signos e as partes do corpo, os planetas e as partes do corpo. E muitas vezes, quando o corpo pede um socorro, é um primeiro sinal de que nós não estamos operacionalizando as vibrações do nó do sul no sentido de levar a cabo a nossa missão do nó do norte. Então, essa é uma lição importante, né? Colocar o nó do sul em conjunção com o nó do norte. Pegar aquilo do nó do sul e impulsionar no nó do norte. Porque o nó do sul, vocês já perceberam que é como se fosse um copo voltado para cima, assim? Ou seja, quando o copo está cheio, como que ele fica? Não é assim? É por isso que ele é assim. Por exemplo, vocês viram que o nó do norte é assim? Que é um copo para baixo? O que acontece aqui nesse plano quando você vira um copo cheio para baixo? Derrama. É isso que a gente tem que fazer. Pegar aquele copo que está cheio e que diz respeito ao que nós já somos e despejar aonde existe o convite para que nós sejamos. Isso é realização sem sombra de dúvidas. Só que isso não pode ser falado assim como eu estou falando. Isso precisa ser vivenciado por cada um enquanto compreensão do seu eixo nodal, do regente, do planeta regente do seu nó do sul, do planeta regente do seu nó do norte, de compreender a dificuldade que por insistência você já desenvolveu nas suas vidas em fazer aquilo que precisava ser feito. Quanto mais nós nos acostumamos a fazer aquilo que precisava ser feito, mais prática nós vamos ter. As coisas são mais simples. Quanto mais nós resistimos a fazer aquilo que precisa ser feito, mais dificuldades. E não é porque você é melhor ou você é pior, porque cada qual tem aquilo exatamente que precisa. Todos nós estamos na situação idêntica. Nós estamos na mesma situação, tanto que a gente pode interagir. Essa é a benesse de estar nessa mesma situação. Mas essa questão do eixo nodal é muito importante, porque ela é como que a primeira leitura que nos aproxima enquanto
resgatar o sentido da nossa existência, do ponto de vista astrológico. E lembre-se que a astrologia, ela é uma fase da religião. Ela não é a resolução de todos os problemas. Tem muito mais por trás dela. Da mesma forma que a gente aprendeu o abecedário para poder falar e escrever, a astrologia é a possibilidade de conhecimento, relacionamento com o campo simbólico, a partir de onde nós vamos ter que reaprender a falar e a escrever. Escrever nossas próprias vidas, na medida em que a gente entra em relação com esses planos. Está claro isso? É bem simples, de fato. Fala. Será que a gente pode falar que no Norte Sul, a gente estaria numa zona mais inconsciente, então é mais difícil reconhecer a realidade no Norte Sul? A zona de conforto geralmente é inconsciente. E aquele episódio na ópera de Wagner, em que Parsifal visita as flores, é a representação dessa zona inconsciente e confortável, e gostosa, e agradável. Gostoso, né? Não é gostoso? Então precisamos cuidar para que a astrologia não seja um instrumento de limitação, né? Limitação, de prisão. No plano do exercício intelectual, mesmo abordagens exotéricas podem ser úteis, desde que a pessoa seja familiarizada com alguns símbolos particulares e que o estudo das palavras-chave interpretativas desses símbolos resulte no treinamento da faculdade do pensamento abstrato. Na melhor das hipóteses, o exoterismo vai impulsionar alguma academia para os nossos corpos. Uma academia espiritual, por exemplo, onde essa musculatura que estaria sendo estimulada está nesse plano. Pensamento abstrato. A astrologia, a relação com esse simbolismo, exotericamente, só consegue chegar, pelo menos como Elman Bacher nos propõe, à região pensamento abstrato. E é uma região bem elevada. Mas é importante que a gente perceba que, de acordo com o conceito Rosa Cruz, existem 7 regiões. Uma primeira região, que é o mundo de Deus. Uma segunda região, que é o nosso mundo, enquanto espíritos virginais, é o mundo dos espíritos virginais, e de acordo com a filosofia Rosa Cruz, somos espíritos virginais. E abaixo dessas regiões, são as regiões a partir das quais nós colhemos materiais para a possibilidade de estar aqui. Então, de um estado único de comunhão com o Pai, ou de proximidade com o Pai, para que a manifestação aconteça, saímos desse mundo de espíritos virginais e nos revestimos de um material do mundo do Espírito Divino, material do mundo do Espírito de vida, material do mundo do pensamento, material do mundo do desejo, material do mundo físico. Nós somos tudo isso. De fato, nós estamos tudo isso. Nós somos aqui. Nós somos a manifestação de uma experiência espiritual. E para que nós nos manifestemos aqui, nós precisamos entrar em relação com toda uma região desconhecida. E que, nesse processo de manifestação, existem as mais diferentes densidades vibratórias de materiais que a gente pode incorporar nesse nosso ser. E é com substâncias mais densas ou com experiências mais trevosas que, eventualmente, nós temos a possibilidade de manifestar ou experienciar a nossa própria luz. A dificuldade e as trevas, ela tem justamente essa possibilidade, trazer a tentação. E quando a gente reza o Pai Nosso, a gente não reza não para que não tenha tentação. O que a gente reza? Para não deixar cair. Não me deixa cair. Não nos deixeis cair em tentação. Nós não estamos aqui pedindo, de acordo com o que o Cristo nos propõe,
para que as tentações não existam, mas que a gente não caia nas tentações. Então a vida tem essa qualidade de experiência. E o exercício puramente exotérico da astrologia, segundo Ammon Baker, nos conduz, na maior e melhor das hipóteses, até aqui. Se tiver bem sério e bem afiado, fez todas as lições de astrologia e já está aqui para compartilhar o que já sabe com os demais. Uma questão interessante de se perceber é que justamente na transição desse mundo é que 3 instâncias surgem, ou podem surgir, ou podem ser visitadas, ou podem ser vistas por nós. Uma instância mais alta que diz respeito às leis da natureza, uma segunda instância que são as forças da natureza, e uma terceira instância que diz respeito à natureza. Natureza naturada? Natureza naturante? Natureza naturada, praticamente igual à zona de conforto. Natureza naturante é apropriar-se do seu processo e participar enquanto co-criador. Não aceitar que as leis que te ensinaram são como elas são, mas compreender que existem leis acima de leis e que nós estamos num processo que, de fato, tem uma qualidade epigenética e que somos co-criadores. E saber que a natureza, as forças da natureza e as leis da natureza são diferentes estágios desse processo é importante, porque às vezes a gente coloca tudo no mesmo saco e talvez não seja. E quem não compreendeu bem essa possibilidade, depois pega essa página do diagrama 2 e veja com um pouco mais de atenção do que se trata essa região do pensamento abstrato. Porque cada região desses mundos tem 7 sub-regiões, de acordo com o que Max Heindel nos propõe. E cada uma delas nos impulsiona a uma qualidade do exercício do pensamento, até que a gente parta, de fato, de algo que seja mais abstrato, até algo que seja bastante concreto e manifesto. Então, estudar o que cada região propõe é um exercício muito interessante para quem quiser intelectualmente, racionalmente, se apropriar até algum grau do que seja o processo de manifestação do homem. Veja bem que Max Heindel nos adverte na página 19 do conceito sobre a importância de que o que ele consegue nos transmitir é como a gente pode compreender hoje. Então, mesmo esses conceitos belos que nos impulsionam a algo significativo, é importante que a gente guarde de forma que eles possam ser plasmados por conceitos e conhecimentos ainda maiores que devem estar por vir. E na medida que a nossa massa esteja num estado moldável, eles podem chegar até a nossa compreensão aos poucos. Ia falar? Você falou desse conceito tão interessante que é a epigênese. E às vezes ela soa como algo muito sofisticado, né? Para você ser epigenético, você necessariamente tem que ser genial. Mas você pode ser um gênio em coisas simples. Você não precisa inventar a máquina do tempo. Você pode ser epigenético quando dá um abraço, quando dá uma aula, quando rega uma planta. Você pode e deve ser epigenético na casa 6, que é o cotidiano. E é justamente quando você entra em contato íntimo com as forças da natureza e se transforma em co-criador, você aprende a ser epigenético nas coisas mais singelas. O simples não é tão simples como parece, né? O complexo, de fato, está no simples. Por quê? Porque, de fato, a gente tende a desprezar aquilo que é simples. A gente passa por cima do que é simples. E é na simplicidade do cotidiano que a gente exercita o exercício da epigênese, né? Porque você dividiu bem o exotérico do esotérico. Qualquer coisa que você faça exotericamente, você está sendo papagaio. Você está repetindo modelos aprendidos e está funcionando como um carimbo, como um xerox. Mas quando você trabalha esotericamente o mundo que lhe é dado e devolve ele com
algo mais da sua vida interior, você já está sendo epigenético. Isso. Isso. Seguindo o raciocínio dele, você sendo epigenético no signo e na casa onde está o seu nó do sul, essa atitude te impulsionaria ao nó do norte? Claro. Claro. Você Então, pode olhar para o nó do sul também. Claro que sim. Epigenético. É um eixo existencial. Você pode voltar lá, ir na direção norte, como se você estivesse indo até o poço buscar água para levar para mover o moinho, como se você estivesse até o poço pegando o material para levar para onde a obra precisa ser feita. Não é para fugir, mas é para visitá-lo com uma atitude de serenidade e de leveza. Porque lá é gostoso. E a chance de você ir lá e num momento de fraqueza ficar é razoável. Porque a gente gosta do gostoso. Né? Principalmente a gente aqui, povos de natureza latina. A gente tem uma tendência a apreciar o gostoso. Aconteceu um fenômeno no seminário que eu achei fabuloso. Quando a Ana leu o ritual, aconteceu um milagre. E aquele ritual já foi lido inúmeras vezes. Só que ela leu de uma maneira tal, né, naquele momento, que aquele ritual apareceu pela primeira vez, daquele jeito. Então veja que interessante. O ritual pode ser uma coisa rígida, né, respeitosa, porém rígida, portanto morta, ou com as mesmas palavras você pode criar uma coisa completamente nova usando as mesmas palavras. Isso. E foi o que a Ana fez. Isso. E o ritual já tem 100 anos. E ele aconteceu pela primeira vez. Então, baseado no que o Oswaldo está nos convidando a olhar, o que é ser epigenético? Ser epigenético é ser insubstituível. Se na minha vida, o que eu estou fazendo, em algum momento, eu preciso deixar de fazer, ou porque eu morri, ou porque alguém me tirou de lá, e alguém vai ocupar aquele lugar e continuar fazendo, isso é um problema. Você é substituível. Se na minha vida, aquilo que eu estou fazendo diz tanto respeito a mim, que quando eu não ocupo mais aquele espaço, a única coisa que resta é o eco que ficou de quem eu fui, e ninguém pode ocupar aquele lugar, eu sou insubstituível. Esse estado de ser insubstituível tem a ver com fazer aquilo que só cada um de nós poderia fazer. Encontrar esse algo único e que naturalmente, normalmente, no convívio social, isso nos é retirado em favor de valores exteriores a gente, tem a semente fundamental do ser insubstituível, do ser epigenético, do ser significativo. Eu não sou obrigado a isso, mas visitem essa ideia e a possibilidade disso fazer sentido em algum lugar para vocês. Vocês não são obrigados a serem epigenéticos. Vocês não são obrigados a ir até o final do arco-íris para ver se tem um pote de ouro. Mas a mensagem está passada, a sugestão está dada. Peraí, Oswaldo, ela falou primeiro aqui. Não, em relação ao parênteses, você falou que a sociedade, né, tira isso. Então, e nesse sentido, só uma reflexão rápida do desserviço da escola, né? Porque ela também induz a uma igualdade sem individualidade. Né? Então, sem dúvida nenhuma, lembrando que estamos numa escola que zela e preza pela emancipação dos seres. Existem escolas de várias naturezas. Existem escolas que escravizam. Existem escolas que ainda emancipam. Então, depende do que nós estamos fazendo também como professores, né? Como que é a nossa relação com o ensinar e com a escola. Fala, Oswaldo. Eu acho que para dar um fechamento gostoso, tudo isso que você está falando, devemos lembrar novamente do nosso amigo Micael. Humor. Você vai
vai ser homem cinzento ou você vai ser momo? Momo é epigenético. O homem cinzento, mesmo tentando ser coberto de razão, ele é um reprodutor de cinza. Então, o processo de epigênese tem relação íntima com a nossa relação pessoal com o tempo. Como eu me relaciono com o tempo? Porque o tempo em que a consciência existe de fato e só poderia existir é o tempo presente. Se há consciência, ela só acontece no presente. Estar no presente, em relação de igual para igual com o tempo, é estar em relação com o processo criativo primeiro. E interessante que a Momô, ela é epigenética sem falar nada. Ela escuta, né? Só escuta. Para quem não conhece a Momô, é aquela menina que era abandonada num templo, e Michael Ende conta bem, num templo grego. E quando descobriram que ela era abandonada, e ela não sabia nem a própria idade, porque ela pensou que tivesse 100 anos, deram risada dela. Começaram a querer ajudá-la. E a surpresa de todo mundo era que sempre que alguém tentava ajudá-la, por incrível que pareça, acabava sendo ajudado por ela. Por que se ela não fazia nada? Porque ela tinha algo que todo mundo que tentava ajudá-la não tinha. Era insubstituível. Ela tinha tempo. Ela era insubstituível. E o que ela fazia com esse tempo? Ela se colocava no presente e escutava. E só o fato das pessoas serem escutadas fazia com que as pessoas saíssem sem problemas. E todo mundo que tentava ajudá-la saía ajudado. Então, ser Momô, entrar em relação com o tempo, apropriar-se do seu sentido existencial, fazer aquilo em que você é insubstituível, está na raiz da epigênese. Por que o eixo nodal? O que o eixo nodal representa? O eixo nodal é a marca de onde duas órbitas fundamentais no nosso sistema solar se encontram. O eixo nodal é o encontro das órbitas estendidas da Lua com a órbita do Sol. Onde essas duas órbitas se tocam é o nosso eixo nodal. Ou seja, no eixo nodal existe uma mensagem de natureza solar e de natureza lunar. Espírito e alma se encontram e se manifestam no seu mapa para que a partir da sua personalidade você entre em relação com eles. O eixo nodal tem uma mensagem fundamental do ponto de vista espiritual e como um convite para o exercício anímico, de realização, de extração dessa tríplice alma, porque se a gente precisa de um tríplice espírito para sair de onde a gente é de fato, para se manifestar num tríplice corpo, para que isso senão para extrair em termos de experiência essa alma tríplice de natureza consciente, de natureza intelectual e de natureza emocional. Esse é o exercício de consciência que a gente é convidado a partir do mapa da carta natal a experienciar a partir da relação com esse ponto de onde eu estou saindo para onde eu sou convidado a ir. Ficou clara essa importância do eixo nodal, do nosso processo de manifestação, da relação de um zodíaco aqui, com um corpo planetário aqui, com um homem que está no seu processo de erguer-se. São coisas simples, mas que simbolicamente vão nos ajudando a organizar, para que a partir de dentro a gente possa cooperar. Acho que por hoje a gente pode deixar para prosseguir no próximo encontro. Muito bem, garoto. Muito bom. O que você vai ser quando crescer, João? Essa é a pergunta mais terrível que alguém pode fazer para uma criança. Porque quem pergunta isso para a criança, está dizendo para a criança que ela não é nada. Porque muitas vezes a gente acha que está perguntando algo sem perceber que a gente está fazendo algo. O que você vai ser quando você crescer é falar, você não é nada e você não é ninguém. E quem não consegue ser alguém naquele momento único de criança, não vai ser ninguém quando crescer. É impossível ser alguém quando